Amém, amados? A palavra que o Senhor nos deu para esta noite está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Serão dois textos que nós iremos ler nessa noite, um agora no início e outro no final. Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, vou ler aqui no telão com vocês. Então, eu olhei e disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Amém. É um texto pequeno, mas tem uma profundidade muito grande. Por que isso? Porque eu vou fazer um resumo rápido para quem não conhece a história de Neemias. A turma das antigas aí conhece, né? Mas Neemias, ele era um copeiro, servia a um rei, e esse rei era o rei da Babilônia, Artaxerxes, é um nome estranho, mas é esse cara mesmo. E Neemias servia a ele como copeiro no reino. Naquela época, quando um exército invadia, né, um outro povo, uma outra cidade, eles retiravam daquela cidade algumas pessoas para servirem de escravos, para trabalharem para o rei daquele governo que havia dominado, né? E no caso ali era a Babilônia, que era o governo persa e era da Babilônia. E o rei tinha uma intimidade muito grande com Neemias, a ponto de Neemias, quando o rei ia tomar um vinho, Neemias provava o vinho antes para ver a qualidade do vinho. Não somente se o vinho era bom, mas para saber se havia um tipo de veneno ali que comprometesse a segurança do rei. Era o nível de intimidade que o rei tinha com Neemias. Isso nos remete até a ver o nosso nível de intimidade com o nosso rei, com o nosso Deus. Porque você imagina, Neemias era um escravo. E ele servia ao rei, vivia no palácio, com todo o conforto, mesmo sendo um servo ali, ele tinha o conforto dele, ele tinha uma autoridade sobre aquele lugar. E certa vez uma pessoa chega a ele e fala que os muros de Jerusalém estavam destruídos e que a segurança da cidade estava aberta, né, estava lançada para qualquer um que pudesse entrar, que quisesse entrar, entrasse naquela cidade. E Neemias sofre com aquela notícia, chora, ora ao Senhor pedindo uma direção, que era um homem de muita oração. E Neemias então vai até o rei. E ele, sem falar nada com o rei já percebe o comportamento dele. Percebe que ele não está bem, que ele estava triste. E ele então pede ao rei uma liberação, né? Uma permissão para que ele pudesse restaurar os muros, porque a cidade dele, mesmo tendo sido destruído pelo exército daquele rei, estavam sob condição de ameaça. Qualquer um entrava em Jerusalém. E o rei entendeu a dor de Neemias. E o rei só pergunta para ele, quanto tempo você vai ficar fora? E ele não diz o tempo ali, na palavra não fala o tempo, mas subentende-se que era o tempo necessário para reconstruir as muralhas. E ele ainda vai além. Ele chega para o rei e fala, rei, seria possível me dar permissão, uma carta, para que eu levasse para os governadores, por onde eu passar, pedindo material para restaurar os muros? Mais uma carta para o rei, para um guardião de uma floresta, para que liberasse madeira para poder restaurar os portões que haviam sido queimados. E o rei atende ao pedido de Neemias. Faz com que todos ali, todos durante o governo daquele rei, contribuísse com a restauração. E Neemias então sai para essa jornada para fazer a restauração do muro. Mas algo que me chama a atenção nesse texto no versículo 17, que antes dele ir pedir material para fazer a restauração, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um reconhecimento. Ele vai até as muralhas de Jerusalém para entender a dimensão da destruição. Como pode pedir algo para alguém se você não sabe o que você quer, o que você precisa? Porém,
quando ele vai falando, né, ele vai narrando ali a experiência dele, obviamente, sempre tem aquelas pessoas do contra, né? É assim na nossa vida até hoje, sempre tem alguém para dar notícia ruim, sempre tem alguém para jogar contra a nossa vontade, você está planejando algo, mas aí está uma outra dica que eu aprendi com esse texto. Se vocês lerem, né, toda a história de Neemias, não é uma história grande, enquanto ele estava visualizando, avaliando toda a condição, até para ele pedir o material, ele manteve silêncio. Ele não falou qual era o propósito, porque na verdade, aquele choro, aquela tristeza por ver a cidade dele destruída, já era um propósito que o Senhor tinha colocado no coração dele. Ele estava apenas obedecendo uma direção de Deus. Ele estava cumprindo uma missão que o Senhor havia delegado a ele. E quando ele vai, então, fazer o reconhecimento, alguns homens, poucos homens, a palavra ainda fala, poucos homens estavam com ele. Ele não quis alarmar a situação. Ali ele reconhece, ele até diz que era difícil para um animal andar naquele lugar. Só o animal que ele estava, que eu imagino que eles estavam no cavalo, então ele não conseguia andar em função dos entulhos que estavam ali. Mas para nós entender a restauração desses muros, não é necessário ser um pedreiro, um mestre de obra, nem um engenheiro civil, para saber que qualquer restauração que você vai fazer, a primeira coisa que você precisa fazer, depois de identificar, ou melhor, primeiramente identificar a dimensão do estrago. Mas como que você faz para dimensionar isso? Você tem que retirar os entulhos. Pois os entulhos é o que atrapalha você visualizar a profundidade, a dimensão do que está impedindo, né, aquela restauração. Sem você entender a dimensão da destruição, não tem como você fazer. Mas o entulho é o fundamental que tem que ser removido. E quando eu falo de entulho, o Dadal orou aqui pela mente, o tema da nossa palavra hoje é retirando os entulhos espirituais da mente. Por que entulho, amados? Eu tenho orado e pedindo a direção de Deus sobre essa questão de cura e libertação. E quanto mais contato com pessoas eu tenho, né, eu sou pastor de adolescentes e jovens, mas também atendo adultos, né, pessoas mais velhas, enfim. E conversando eu vejo o nível de dificuldades que as pessoas estão passando por não acreditar no próprio potencial. Dificuldade de acreditar que existe um Pai celestial que quer cuidar de nós, mas por terem dificuldade com o relacionamento com o Pai humano, não consegue se achegar até esse Pai da eternidade. A gente vê quantas mentes doentes, enfermas, estão vivendo na igreja 10, 20, 30 anos, 40 anos, servindo. E a pessoa pergunta assim, por que eu não venço, não consigo vencer? Por que eu não consigo passar por essa dificuldade? E é a hora que a gente começa a entender que os entulhos nada mais são, né, do que maldições, coisas que vêm travando o acreditar. Mas antes eu queria contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo há uns 5 anos atrás. E eu estava meditando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória esse acidente que aconteceu comigo. Eu estava na minha marcenaria, estava cortando uma madeira, e a lâmina que usa para cortar o MDF é uma lâmina diferente. Ela é muito afiada. E eu pensando numa infinidade de coisas enquanto eu fazia aquele trabalho, eu acidentalmente, obviamente, não sou doente, né? Botei o dedo na lâmina e a lâmina cortou, quase que eu amputei a ponta do dedo. E eu confesso que eu sou um pouco dramático para qualquer ferimento, eu já entrei em desespero, já caí de joelho no chão achando que eu ia perder o dedo. E a Raquel, na paz e na tranquilidade dela, veio com a toalha, enrolou meu dedo e corremos para o hospital. Eu fui no primeiro hospital que estava mais próximo, que era a UPA, ali perto de casa. Quando eu cheguei lá, era um médico novinho, né? Percebi que ele é um garotão. E ele muito tranquilo, anestesiou, e eu já desmaiando, né? Me deu um remédio para dar um up ali, porque eu estava desmaiando. Eu olhava para o meu dedo e pensava, vou perder o dedo. Só que eu não tinha ideia da dimensão daquele estrago.
mas nem aquele médico também tinha. Porque ele fez a sutura, como fala, né? Sutura mesmo? Costurou, em outras palavras, né? Costurou ali, falou, pode ir para casa, tá tudo bem. Eu falei, mas não vai doer depois, não? Né? Aquele que já pensa na dor depois, né? Ele, não, um analgésicozinho, passa essa dor tranquilo. Chegou a noite, gente, o negócio doía tanto, que eu senti o coração bater na ponta do dedo, de tanto que doía. É sério. Viu quando você prende o dedo na porta, assim, que você sente o coração batendo ali? Aquilo doía, mas doía. Aí eu tive que ir para o hospital. Na época eu fui para o Summer. Chegando lá, né, que eles viram o tamanho do estrago, apesar de ter sido só na ponta do dedo, eles pediram fazer um raio-x, aí identificaram que o negócio não era tão simples assim quanto foi feito no socorro, lá no pronto-socorro. Tinha cortado o osso também. E, né, o certo teria que ter ido para um centro cirúrgico, para abrir, limpar. Por que estava doendo tanto daquele jeito? Porque o ferimento era muito mais grave. Na hora que fez a limpeza do dedo ali, não viu as sujeiras que entraram com aquela lâmina, que era uma lâmina banhada a óleo, então tinha, sabe, tudo para dar errado, né? Conclusão, o tratamento levou um tempão, fiquei muito tempo sem trabalhar, e eu tinha acabado de sair da fábrica para trabalhar por conta própria. Olha só como é que desencadeia uma série de coisas. Aí vem mais aquela questão psicológica, preocupado, você tem que dar resultado, você tem que entregar produto, enfim. Mas o que isso me trouxe à memória? Que ali naquele momento não foi avaliada a dimensão. Se tivesse sido avaliado naquele momento, aquelas impurezas que ficaram dentro do meu dedo teriam sido removidas. Da mesma forma, a nossa mente. Quantas situações nós passamos no nosso dia que nos traz tristeza, frustração, né? E nós somos de uma geração, eu posso dizer que a nossa geração aqui é uma geração forte. Claro, tem uma galerinha aí que é mais novinha, né? Não é dessa geração que eu estou falando. Mas nós somos de uma geração que a gente tinha apelido, que a gente brigava na rua, que a gente fazia, e tudo se resolvia ali, não carregava nada. Mas, oi? Não posso falar, não. Para o senhor, não. Né? Mas, de forma alguma, apelido é uma coisa que você resolve na infância, né? Quando você encontra algum cara aí, ele nem lembra mais do apelido e fica por isso mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Que quantas coisas nós passamos lá atrás, que nós fomos educados de uma maneira que nós não podíamos levar o choro para dentro de casa, né? Quando a mãe batia, engole o choro. Quando o pai falava uma coisa, seja homem, né? E agora, estudando mais sobre isso, não sou estudante de psicologia, mas gosto de entrar no assunto, gosto de conversar com pessoas da área, gosto de pesquisar, e eu vejo quantas coisas foram ficando para trás que precisavam ser tratadas, precisavam ser curadas e não foram curadas. Palavras malditas que hoje impedem até mesmo de uma cura, de uma libertação, porque nós nos acostumamos com aquelas coisas, com aquelas enfermidades, com aquelas palavras, né? Você é doente, você tem esse problema, você vai morrer com isso. E hoje, a pessoa quando vem aqui na frente, a primeira resistência que ele tem, não é com o agir de Deus, não é nem com a fé dele. Ele não consegue acreditar porque ele cresceu ouvindo que o resto da vida dele ia ser com aquela enfermidade. E hoje o que tem de gente dentro da igreja que gosta de colecionar enfermidade, né? Tem muita gente, tem pessoa que sabe até a composição do remédio. Ah, eu tomo remédio tantos miligramas, não sei o que. Gente, eu estou tomando remédio que eu estou resfriado, mas eu não sei o nome de nenhum remédio. Estou no terceiro dia que eu peguei um resfriado forte, mas já está acabando, falei para o senhor que eu tinha que encerrar hoje, né, que eu queria vir pregar. Tomei os remédios, mas não guardo o nome, porque é algo de passagem. Eu não quero ficar dependendo de medicamento. E eu tenho colocado um propósito com Deus que eu quero ser curado de tudo. Aí um dia desse fui no médico, aí você fala para Deus, Senhor, eu quero ser curado do problema respiratório que eu tenho. Porque eu cresci com a minha mãe, tadinha, querendo me proteger de uma pneumonia. O meu primeiro irmão, ela perdeu o primeiro filho com problema respiratório. Aí depois veio a minha irmã, depois veio eu, quando eu vim com problema respiratório.
Aí a mãe tinha uma super proteção comigo. Só que mesmo tendo super proteção, ela ainda deixou eu participar de uma série de coisas, como escoteiro, servir o exército, mas ouvindo, cuidado com o seu pulmão. Você tem o pulmão fraco. Você corre sérios riscos de morrer igual teu irmão. E eu cresci ouvindo essas coisas. E olha como isso parece que não tem peso, mas tem peso. Porque quando eu tive Covid, o que veio na mente na hora que o farmacêutico na farmácia falou para mim assim: você está com Covid. Eu pensei, eu tenho um pulmão fraco, eu vou morrer, né? Aí tem aqueles irmãos abençoados, que ao invés de orar em silêncio, gente, é uma coisa que eu vou confessar uma fraqueza aqui. Eu tenho dificuldade de orar perto de outras pessoas, sabia? A pessoa ora alto, cara. Deus não é surdo, não, né? Aí a irmãzinha me liga, estou orando por sua vida. Falei, glória a Deus, obrigado. Você já está sentindo falta de ar? Eu falei, filha, eu cresci com bronquite, eu tenho falta de ar desde criança, mas vai piorar. Se até o 7º dia, né, você começar a sentir falta de ar, você deita de lado, tá? E se necessário, você vira, dorme de bruços. Falei, irmã, eu estou orando para não passar só de um resultado. Não, mas olha só, qualquer coisa se aciona, que a ambulância do SAMU vai te buscar em casa. Sabe? Mas eu estou orando por tua vida. Sabe? Aí eu falei, gente, isso, na verdade, isso só ajudava a consolidar minha fé. Porque eu falava, Senhor, eu não vou morrer de Covid. Eu ouvi a vida inteira que eu tenho pulmão fraco. E eu não aceito morrer dessa enfermidade. E eu passei pelos períodos todos, né? Interessante que a minha esposa, Raquel, teve Covid 1 mês ou 2 meses antes de mim. Não foi ela que passou para mim. Provavelmente quem tenha passado tenha sido um adolescente que eu botei no carro para levar em casa quando acaba o culto, né? Eu acredito que tenha sido, não sei, pode ser também em qualquer outro lugar. Mas em resumo, o Senhor cuidou de mim naquele momento, porque eu declarei que aquelas palavras malditas não iriam influenciar naquele momento. Sabe, eu não aceitei. Mas hoje o que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite é que quantas palavras malditas, palavras que foram ditas para você lá atrás, ou até mesmo você acreditou. Porque o diabo, amados, ele sabe nossas fraquezas, ele sabe a nossa sensibilidade, ele sabe aonde nós precisamos nos policiar e aonde ele pode atacar. A quantidade de pessoas hoje que já entram numa batalha se sentindo derrotado, já declarando, querendo negociar resultado, que nem conta mais com a vitória. Nós passamos por uma batalha aí recentemente lá em casa. Eu comentei só com algumas pessoas, só até porque eu estava pedindo oração. A Raquel foi puxar nosso extrato, né, do cartão de crédito e descobrimos um roubo. Clonaram o nosso cartão e compraram um valor absurdo na nossa conta. Até porque era um cartão corporativo, né? Então o limite dele, porque eu usava para comprar material. E isso aconteceu em abril. E nós fomos ligar para o banco, não, vocês compraram. Eu falei, amigo, as compras foram feitas em Salvador, Feira de Santana e Contagem. E detalhe, o cartão nunca tinha saído de dentro de casa. Do jeito que nós recebemos o cartão, a Raquel guardou, que a Raquel lá em casa é o financeiro, né? Então ela guardou o cartão e falou, deixa guardado. E esse cartão que estava guardado foi clonado. Amados, foi joelho no chão. Porque, né, pela lógica, você tem que ir para a justiça para brigar para o banco tirar do teu nome, né? E, enfim, foi um processo, muitas ligações, mas em nenhum momento eu falei assim, eu não aceito isso, eu não vou pagar. Quando veio a primeira fatura, então, eu falei, meu pai amado, gente, o cara gastou 27 mil na minha conta. Coisa comprando pneu de carro, lanche, roupa de material esportivo, e eu usando roupa para malhar já judiada, e o cara usando da Centauro ainda, da Adidas ainda. Eu falei, não aceito isso. Alguns irmãos advogados até falaram para mim, não, tem que entrar com ação. Eu falei, não, agradeci, né? Claro. Aí ontem a gente foi pesquisar lá, o banco estornou todos aqueles valores, sabe? Limpou, devolveu o nosso limite de cartão. Mas, amados, foi muita oração. Eu clamei ao Senhor. Porque o inimigo quer que... Eu sou pastor de adolescente, de jovens. Problemas não faltam. Você quer problema? Vem trabalhar com a gente. Porque todo dia é um problema.
E quando eu estava nesse ataque, eu não conseguia focar nos meus problemas ministeriais. A minha vida estava focada naquela pressão, naquela preocupação de ter que pagar aquela fatura. Como que eu ia pagar uma fatura de R$8.000? Eu falei, eu não tenho, Senhor. Aí eu me lembrei de uma palavra que foi dita assim que eu me converti, que o justo não precisa provar a sua inocência. Jesus é o nosso advogado. Eu falei, opa, está na mão da pessoa certa. Então, gente, mas se deixar, a gente recorre a vários outros caminhos, menos buscar o nosso Deus. Porque nós fomos, durante muito tempo, tratados com coisas que ferem, coisas que magoam. Palavras de professores das antigas, na minha época, pelo menos, o professor tacava apagador, tacava giz, né, seu orelhudo, você não está aprendendo, porque era nesse nível. Hoje, vai dar até cadeia, né? Então, quais são esses pontos que eu levantei aqui, que o Senhor me falou? Traumas, raiva. Gente, o cara está na igreja há 20, 30 anos, o cara tem raiva de alguém. O cara não consegue perdoar uma pessoa. Gente, isso não faz mal só espiritualmente, não. Isso faz mal fisicamente. Eu conheci um rapaz há muitos anos atrás, trabalhou comigo, e ele tinha uma raiva muito grande de uma pessoa que fez um mal para a família dele. E eu fui conversar com ele sobre isso, eu já era cristão, né? Fui falar com ele, eu falei, rapaz, você tem que perdoar esse cara. Ele falou que me perdoar, rapaz. Eu passo meu dia maquinando como matar esse cara. Eu falei, rapaz, não faz isso, cara. Você vai acabar com a sua vida, você tem uma família linda e tal. Ele falou, Carlão, eu morro seco numa cama, mas eu nunca perdoarei esse cara. Como é que ele morreu? Seco numa cama. Aquela palavra de raiva, de ira dele era tão forte que o mal virou contra ele mesmo. E o Senhor está dizendo assim, ó, perdoe. Ah, mas é difícil, o que eu carrego é difícil. Se é difícil para você, lança sobre a cruz. E pede ao Senhor para que te ajude a vencer isso. Ele quer que você tire isso. Independente da causa, eu sei que são fatos e fatos, né? Cada um tem uma situação. As minhas dores podem não ser tão fortes quanto as suas, mas ainda assim, eu vou orar pelas suas e tenho certeza que você vai orar pelas minhas. Sabe, o inimigo, ele está ocupando a nossa mente com coisa inútil, para nos impedir de fazer o ID. Porque enquanto estamos preocupados com os nossos próprios problemas, nós não estamos convidando pessoas para vir para o culto, no culto do amigo. Por quê? É o meu problema. Viu aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro? Eu não consigo vencer os meus problemas, como é que eu vou ajudar a vencer o problema do outro? E o Senhor está dizendo assim, filho, eu estou aqui para tirar os entulhos da tua mente. E você que vem nessa quarta, vem para tirar esses entulhos da tua mente. Eu estou sofrendo de ansiedade, estou sofrendo de pânico, de depressão. Qual a causa disso, amado? Se você olhar, procurar um psicólogo para te ajudar, que é muito bom, gente, eu falo para vocês de coração. Adolescente começa a ter problema lá, eu falo, filhão, conversar com seus pais, precisa de um psicólogo. E arruma dinheiro, corra atrás de ajuda e a gente consegue psicólogo. A gente paga psicólogo para ajudar adolescente. Por quê? A ausência do pai. Hoje, mais de, não sei nem mensurar, vamos colocar assim, de cada 10 problemas que eu tenho, 8 é causado por relacionamento com o pai. 8 são problemas com o pai. Pai, a nossa missão é grande. Porque eles gostam mais da mãe. Não, o nosso papel dentro de casa tem muita importância. Para vocês terem ideia, a nossa barba faz diferença quando encosta no rosto do filho. Olha a importância de nós pais. E os filhos, amados, então eu vou contar um segredo para vocês. Filhos gostam de ouvir não. Tá? Fale bastante não para o teu filho, ele precisa ouvir não. Fale não. Mas tadinho, ele vai sofrer. É melhor ele sofrer agora que sofrer numa cela, numa prisão futuramente. Ontem um garoto matou uma criança numa escola e feriu mais alguns. Alguns dias atrás um menino matou a família. Enquanto ele matava, uma suposta namorada virtual assistia pelo celular, que era outra adolescente. Olha a geração que está sendo criada. Sabe o que é isso? Falta de não. Tadinho, eu ouvi tanto não quando era criança, eu não quero que meu filho ouça mais não.
Então não chora depois. Eles precisam ouvir não. Para mim foi muito bom ouvir não. Quanto não minha mãe falou. Eu honro a minha mãe até hoje pelos nãos que ela me falou. Pelos tapas. Gente, eu apanhei muito. Nossa, eu apanhei. Eu lembro até dos tapas que eu tomei, sabe? Porque eu sabia que eu estava apanhando. Que a mãe falava assim, eu vou te bater. E não avisava, eu vou te bater. Podia fazer lá na rua. Mas ela chegava só, quando chegar em casa, você vai apanhar. Aí a tortura não era só porque ia apanhar. É você sabendo que você vai apanhar. Porque ela não aliviava. Sabe? Ela chegava e falava assim, você vai apanhar quando chegar em casa. Aí ia caminhando para casa como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu falei de mão com o inimigo, né? De mão dadas com o inimigo ali do lado. Porque eu sabia que eu ia apanhar. Aí ela chegava em casa, botava a bolsa lá, toda tranquila. Lembra o que você fez? Vamos conversar agora. E o pau comia. E batia. Aprendi. Valeu muito a pena. Então, amados, mas quando eu falo em bater, gente, não é espancar o filho não, tá? Porque isso também gera trauma. Eu não tenho trauma nenhum. A dona Silvia me bateu e eu lembro de todas as suas que eu tomei e os motivos que eu dei também. Mas não me gerou trauma nenhum, não. Falta de perdão, palavras malditas, baixa autoestima, inveja. Cristão tem inveja, gente? Mas eu escuto uns irmãos falando que tem. Eu queria tanto ter um negócio igual você tem. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Leva para você. Uma vez eu vi um rapaz falar assim para o outro, ó, cristão falando para cristão. Rapaz, eu peço a Deus que você tenha sempre muito mais do que eu. Só para você não ter inveja de mim. Olha que sério isso. Decepção em relacionamentos, doenças crônicas, problemas financeiros, falta de um propósito. São coisas que estão hoje atormentando pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja desejando o mal de outra pessoa. Vocês conseguem imaginar isso? Mas tem. Nós não podemos esquecer que a igreja é semelhante ao grande hospital. Pessoas enfermas precisam de cura emocional, cura espiritual, né? Cada um dentro de uma intensidade. E existem os médicos aqui para poder fazer tudo acontecer. Mas o médico dos médicos, né, está aqui principalmente. Porém, ele quer ouvir de você, filho. Ele quer que você fale o seguinte, ó. Senhor, eu quero ser perdoado de tudo isso. Eu quero apagar na minha mente todas as marcas que me geram dificuldade até hoje. Eu quero que a minha mente seja limpa de todo mal. Tudo que foi feito. E peça ao Senhor para te revelar. Porque como você pode perdoar algo, por exemplo, que foi feito com você, se você não lembrar? Eu tenho pedido ao Senhor e Ele tem trago à minha memória. O Espírito Santo, Ele é tremendo. Ele faz vir à memória coisas que você nem recorda mais. Palavras que te feriram, que tentam te parar. Sem tirar entulho, amado. Não tem como restaurar. Até tem algumas obras que a gente vê, né? Eu moro num bairro que tem muita construção. E eu vejo que eles fazem umas casas bonitas, mas o entulho fica do lado ali. Aí quer vender a casa, bota lá, vende-se, mas o entulho está lá do lado. Quer dizer, queimando a imagem, né? Estragando a imagem da obra. De repente o Senhor até fez já um milagre, mas você ainda está carregando coisas que precisam ser retiradas. E para você ser um multiplicador do Evangelho, amados, você precisa estar com sua mente saudável. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo, hoje, há alguns anos atrás, há um ano atrás mais ou menos, eu estava no monte orando, aquele monte ali perto do Máximo, né? Que agora não pode mais, está vendido aquilo lá. E eu estava orando no monte, eu falei, Senhor, aonde estão os nossos adolescentes? Eu já contei isso aqui. Aí lá o Senhor falou para mim assim, os seus adolescentes estão nas escolas. Precisam sair das quatro paredes para ir buscar esses adolescentes. Hoje nós iniciamos a 8ª célula em escola, amados. Salesiano, Santa Ângela, Pedro Braille, Olavo Bilac, SESI. Só no SESI são 3 ou 4 células. O pessoal está na escola fazendo uma célula aqui, na outra mesa do lado tem uma reunião no grupo LGBT. E os adolescentes estão ali louvando ao Senhor. Tem escola que se levantou impedindo de levar a Bíblia, entrar com a Bíblia, mas oramos, pedindo a direção do Senhor,
Fomos conversar com o diretor da escola. Ele, não, que isso? Pode trazer a Bíblia sim. Foi sugerido até que levasse o versículo anotado no papelzinho para não usar a Bíblia na escola. Mas isso é intolerância religiosa, né? E a escola, não, que isso? Pode deixar sim. Então, o Senhor está abrindo portas para resgatarmos vidas, mas para você resgatar, você precisa estar o quê? Com a mente saudável. E por fim, eu quero compartilhar o último texto com vocês, que está em Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. É uma promessa do Senhor para todos nós. Para todos nós. Eu não sei a luta que você está enfrentando agora. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Não sei a batalha que você está vivendo. Talvez na sua vida, ou na vida de um filho, ou na vida de um esposo, ou da esposa, ou na vida, enfim. Hoje é o momento de cura, amados. Olha a palavra que o Senhor nos deu aqui. Ele quer que a gente deixe de olhar para trás, apague todos esses traumas, retire todos esses entulhos da nossa mente, para que a gente possa servir ao nosso Deus. E quando Ele nos curar, nós lembrarmos que Ele nos curou, mas enquanto Ele não está curando, nós estamos lutando, porque nós somos fortes e corajosos, como Ele disse a Josué. Você é forte e corajoso, talvez você não tenha ainda ideia da dimensão disso, mas é profético. Se você está aqui porque o Senhor te escolheu, e escolhido não tem escolha. Você está aqui por um propósito, e hoje é o dia da sua libertação. Eu convido, venha ao altar, mas venha assim: Senhor, eu não tenho força. Se você não tem força para lutar, fale para o Senhor: Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser curado dessa enfermidade, mas eu não sei o que está trazendo essa enfermidade, Pai. Tanto tempo me arrastando com essa enfermidade. Venha ao altar do Senhor, vamos receber essa cura.